Muito boa tarde a todas e a todos. Uma saudação às senhoras e senhores vereadores, aos técnicos e dirigentes municipais aqui presentes, senhoras e senhores que também estão aqui conosco, e uma saudação habitual e especial sempre a quem nos acompanha através da internet. Declaro aberta a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, deste dia 11 de abril, na qual contaremos com a tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança e também com outros 6 pontos, entre os quais a prestação de contas da Câmara Municipal e dos SEMAS, que, tendo aprovação neste órgão, seguirá depois para discussão e votação na Assembleia Municipal. O ponto 4 da responsabilidade da Sra. Vereadora Manuela Ralha, que se encontra doente, fica adiado para a próxima reunião, pelo que é retirado da ordem do dia de hoje. Pergunto às senhoras e senhores vereadores relativamente a que pontos pretendem pronunciar-se, para podermos depois dar início à ordem do dia. Senhor Vereador Nuno Libório, faz a favor. A CDU falará nos pontos número 1, 2, 6, 7. Do 1, 2 e número 7. Ok. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador David Pato Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. 1, 2, 6 e 7. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Barreira Soares, faça favor. Muito obrigado. Nós vamos falar do ponto número 1 e número 2. Muito obrigado. Assim sendo, Sr. Dr. Fernando Barreiros, considere como votação de aprovação o ponto 5, é o único que sobra destes pontos relativamente aos quais vamos discutir aqui na reunião de Câmara, e o ponto 5 fica então deliberado com a seguinte posição de voto de cada bancada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado o ponto 5, World Firefighter Games 2022, fica aprovado por unanimidade. Entramos então de imediato nos pontos 1 e 2, relativos às prestações de contas da Câmara Municipal e dos SEMAS quanto ao ano 2021, que colocarei à discussão em conjunto e com votações, naturalmente, em separado. Algumas notas quanto aos documentos prestacionais da Câmara Municipal que considero devem ser feitos a abrir este debate. 2021 foi um ano de fortes constrangimentos derivados da pandemia da Covid-19, com o acréscimo de despesas dela decorrentes, seja na aplicação de medidas e a aquisição de equipamentos de proteção individual e do público em geral, seja com o reforço dos apoios, mesmo sem atividade, nomeadamente às associações, às IPSs e também aos bombeiros e proteção civil, pelo esforço especial que fizeram nesse período. Igual custo acrescido também teve a Câmara Municipal em 2021, junto das escolas, nomeadamente com os valores relativos a refeições e à escola a tempo inteiro, pelo facto de elas terem de continuar a ser garantidas e o seu custo continuar a ser garantido, mesmo nos momentos de encerramento das atividades letivas por razões de pandemia. E também com os milhares de euros que foram investidos na instalação e no funcionamento do Centro de Vacinação Concelhio, em auxílio, claro, das autoridades de saúde. O aumento de despesas de quase 2 milhões de euros com a pandemia, houve ainda uma redução de receitas de mais de 1 milhão, o que naturalmente afetou os resultados finais do ano. 2021 foi, assim, um ano de grande solidariedade municipal com as famílias, com os parceiros e com as autoridades de saúde. E bem, não tendo sido este Executivo Municipal a liderar a grande maioria da gestão no ano 2021, não posso deixar aqui de saudar o anterior Presidente e a restante variação pela coragem e solidariedade que demonstraram ao atravessar lado a lado com as pessoas a crise pandémica que ainda não nos largou. A eles e a elas, o meu e o nosso agradecimento pelo trabalho realizado. Embora em contexto de crise, assinala-se o saldo de gerência de cerca de 12 milhões de euros, cumprindo a regra do equilíbrio orçamental corrente, com uma margem de mais de 5 milhões de euros, naturalmente com a intervenção de todos,
do Executivo anterior e do atual Executivo, em que ao PS se juntou neste mandato a coligação Nova Geração, extinta que foi a do Novo Rumo na gerência anterior. O resultado final líquido negativo explica-se, para além da conjuntura adversa, sanitária e económica, pela cautela com as provisões que entendemos fazer, precavendo o futuro incerto que o Conselho, o país e a Europa naturalmente atravessam. Realça ainda o imparável curso dos investimentos realizados e em curso, entre eles a retirada das coberturas de amianto no parque escolar, a remodelação das escolas Álvaro Guerra, a número 2 da Lhandra e do Cabo em Vialonga, em curso, as novas instalações do Centro de Saúde de Vialonga, a requalificação dos bairros municipais do Bom Retiro, Povos ou do Forte da Casa, a criação de novas bolsas de estacionamento e requalificação do espaço público em diversas cidades e localidades do nosso concelho, entre tantas outras. Tal opção pela manutenção no ritmo de investimento tem permitido, nomeadamente, que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira esteja a conseguir obter verbas de fundos europeus que nos chegam exatamente por essa razão. De igual forma, realçam-se investimentos importantes nos sistemas de recolha de resíduos sólidos urbanos, em equipamentos coletivos municipais, das escolas às piscinas e às instalações municipais, cuja integração no conceito das despesas correntes não lhes retiram a natureza transformadora na qualidade e na quantidade de serviços públicos prestados aos nossos cidadãos. Os documentos hoje em análise expressam também e já os compromissos com a descarbonização, a transição digital e a adaptação às alterações climáticas que continuarão a pautar a gestão do município nos próximos anos. A concretização do primeiro direito, com o reforço da presença pública no mercado da habitação, é outro dos seus elementos integrantes. 2021 foi assim um ano de solidariedade e de coragem, de mudança e consolidação de um projeto que tem sabido adaptar-se às conjunturas e ambições contemporâneas, umas e outras de natureza cada vez mais acelerada, volátil e cambiante, como também a pandemia nos veio ensinar a todos. Por fim, uma palavra de apreço a todas e todos os serviços municipais, a cada um e a cada uma dos trabalhadores do município que connosco se reinventaram e nos ajudaram a ajudar, nos ajudaram a concretizar, nos ajudaram a projetar e a conseguir apresentar este relatório que conta a história da nossa sociedade no dificílimo ano de 2021. Passo agora a palavra ao Sr. Vereador João Pedro Baião, Presidente do Conselho de Administração do SEMAS, para a apresentação dos documentos respectivos. Faça favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento as senhoras e os senhores vereadores, quem nos acompanha a reunião aqui no Salão Nobre e também via online. Passo então a ler também a apresentação do ponto. À semelhança do ano anterior, a infecção da doença da Covid-19 marcou o ano 2021, voltando a exigir uma adaptação a novas rotinas e métodos de estar e de trabalhar, que até então não eram comuns, obrigando os serviços municipalizados de água e saneamento de Vila Franca de Xira a continuar a desenvolver ferramentas digitais e alternativas para manter as relações com os seus parceiros, assim como com os clientes, garantindo pelos atendimentos telefónicos e pela aplicação MyAqua, que tem vindo a ter cada vez mais aderentes. Durante o ano em análise, nos SEMAS de Vila Franca de Xira, permaneceram em vigor as medidas de apoio às famílias, instituições e empresas, com a suspensão dos cortes de fornecimento de água por incumprimento do pagamento das faturas e a facilidade de serem celebrados acordos de pagamento. A par das medidas tomadas, existiu sempre a salvaguarda e a manutenção da segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores dos SEMAS, com o cumprimento do plano de contingência em consonância com a manutenção da qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes. Contudo, os SEMAS continuaram a apostar no investimento e exemplo esse são as diversas remodelações e prolongamentos de rede de saneamento e de abastecimento de água, inovação na área informática e na qualidade dos próprios serviços,
levando à atribuição por parte da ERSAR do selo de qualidade exemplar de água para consumo humano 2020 e 2021 e também nas acreditações e certificações ISO por parte de empresas externas que auditaram os serviços. A par de todos os investimentos, os SEMAS envolveram-se em projetos de educação e sensibilização ambiental, como o H2OF, iniciativa em março no âmbito do Dia Mundial da Água e a implementação no último trimestre de 2021 do projeto Xiraqua com a distribuição de garrafas reutilizáveis, kits com material temático, com redutores de caudal para adaptação às torneiras e respectiva proposta de atividades em contextos de sala de aula. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, apresentando hoje o seu relatório de gestão e contas do ano 2021, têm a consciência de que há sempre fatores a melhorar e mesmo com as condicionantes nesta fase pandémica e fruto da continuidade de gestão rigorosa que tem norteado os serviços, verificou-se um resultado líquido em 2021 em cerca de 1,08 milhões de euros, registrando um aumento de 14,7% face ao período homólogo. Nesta reunião de executivo e em nome do Conselho de Administração, agradeço a toda a equipa SEMAS pelo trabalho desenvolvido e pelo contínuo empenho e resiliência num ano mais uma vez atípico, reforçando a vontade de honrar os compromissos assumidos com todas e com todos os municípios de Vila Franca de Xira. Sr. Presidente, para qualquer questão mais específica, agradeço também aos administradores aqui presentes que também possam, dentro das suas áreas, passar também a responder a algumas das questões dos senhores e senhoras vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador João Pedro Baião. Passamos agora à discussão dos documentos. Sr. Vereador Nuno Libório, faz a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores. A CDU fará a seguinte intervenção sobre a prestação de contas da Câmara Municipal no universo de exercício do ano de 2021. Gerindo a Câmara há mais de 20 anos, o PS volta a evidenciar na prestação de contas uma evidente incapacidade para resolver o que efetivamente deveria ser tratado e resolvido, ao mesmo tempo que não sabe como resolver os problemas centrais com que se debate o Conselho. A prova disso mesmo, em contraponto com esse discurso, é, por exemplo, a quebra muito acentuada do dinamismo económico, com consequência direta sobre a arrecadação da receita, através da derrama relativamente ao IRC, no valor de menos de 22%, o que dá conta da quebra do ambiente económico do Conselho, situação para a qual há vários anos chamamos a atenção. Naturalmente que sobre este aspecto reconhecemos, por outro lado, que o IRC de 2021 obrigatoriamente reflete a quebra da receita económica em todo o país, como se sabe, o ano de maior impacto da pandemia, o ano 2020, e as empresas a apresentarem contas deste ano, ou seja, no ano seguinte, ou seja, 2021. Ao mesmo tempo, não pode nem deve ser escondido o facto de as contas, se perceber que atingimos um dos valores mais expressivos de resultado líquido negativo, mais de 16 milhões de euros, a partir do qual não há memória na gestão da Câmara Municipal, cujo resultado é a exposição das contas do município aos processos judiciais em curso, assim como o aumento perigoso da despesa corrente. Neste capítulo, é ainda de salientar a preocupante evolução da despesa corrente, que, em termos absolutos, atinge cerca de 6,1 milhões de euros, com destaque para aumento em aquisições de serviços, mais de 23,3%, e que, em sentido inverso, a despesa de capital atinge uma diminuição de cerca de 6,7 milhões de euros, ou seja, menos 26%. Por outro lado, os gastos operacionais tiveram um acréscimo de 17,8%, em virtude, como já aqui dissemos, de processos judiciais em curso, apresentados pela Beira Negócios e de um dos loteamentos da terceira e quarta fases do Forte Casa,
mas também por força do aumento de 18,7% com gastos de fornecimento e serviços externos. No total, o valor a provisionar em processos judiciais é de cerca de 24 milhões de euros, onde a obrigatoriedade de reavaliação desses processos, de acordo com o NCP 15, determina o montante de cerca de 11,1 milhões de euros. Esta realidade dá conta da imprevisibilidade que pode acontecer a qualquer momento sobre as contas do município de Vila Franca de Xira. É de salientar ainda que, de forma irresponsável, o PS continua a afirmar que as contas não refletem os encargos a mais com as transferências de competências, cujo envelope financeiro não foi suficiente, repetimos, não foi suficiente, ou com os encargos a mais e não pagos, como, por exemplo, com o processo de remoção do amianto das escolas do concelho. Ou ainda, se não nos quisermos distrair ou fugir da realidade, com o facto de subsidiarmos as contas da Administração Central com a compra da Quinta da Marinha, que se tornou no mais caro parque de estacionamento que algum município alguma vez dispôs da área metropolitana ou até mesmo do país, mas que uma entidade de transportes privada tem utilizado de forma continuada, sem que daí resulte alguma vantagem para o concelho, para além do abandono e degradação daquele edificado. É a mesma gestão da Câmara Municipal que, a propósito dos trabalhadores do município, mente descaradamente sobre a importância que lhes dá, negando-lhes condições de trabalho, como, por exemplo, sucede com as inaceitáveis condições de trabalho ainda verificadas no Arquivo do Urbanismo, na loja do cidadão ou do município em Vila Franca de Xira, ou nas exíguas condições onde trabalham os serviços financeiros, entre outros tantos exemplos. A gestão PS fala e propala um suposto ciclo de investimentos, mas nas áreas estruturantes e da sua competência exibe maus resultados como estes. No património histórico-cultural, deixou que se tornasse em ruína o Teatro Salvador Marques. Hoje percebe-se a relutância em querer declarar este como património classificado. Na reabilitação urbana, as áreas de reabilitação não inverteram o ciclo de despovoamento e de degradação dos núcleos históricos e mais antigos, verificando-se fenómenos especulativos e do aumento do custo do arrendamento, o que não favorece uma política de cidade e de regresso da população às zonas consolidadas. O ordenamento do território é maltratado e, do ponto de vista do planeamento, a revisão do PDM continua ad eterna adiada, como continuam adiadas soluções, por exemplo, para a auge da Quinta do Alferes, mas não se negam soluções ao arrepio do ordenamento e da legislação em vigor para fazer vincar e aprovar a todo custo resorts de luxo no Mochão Lobo do Tejo. As acessibilidades são o parente pobre do concelho, mas afirma-se um ciclo de políticas de descarbonização, ao mesmo tempo que se licenciam centenas de fogos para zonas ameaçadas pelas zonas de cheia, na zona ribeirinha da Póvoa, e ainda por cima com encargos para o município na ordem dos mais de 400 mil euros para se construir um viaduto que era e é competência do privado. Aliás, situação muito idêntica à que se verificou na PPP na área da saúde ou da plataforma logística da Castanheira do Ribatejo. No movimento associativo, ainda há dias, ouvindo o PS na cerimónia da atribuição do PAMA, ninguém os leva preços por tão sábias palavras. Mas, na verdade, temos clubes como o UDV, o Alhandra Sporting Clube, os Pestinhas, os Patuscos, entre outros tantos, que lutam pela sua sobrevivência com a Câmara Municipal a recusar assumir uma palavra de direção, de compromisso e de futuro com eles. No acesso à habitação, não obstante a adesão ao primeiro direito e à estratégia local de habitação, não há uma política pública de solos que mobilize recursos para a oferta de habitação a custos controlados, como se estimam em largas de centenas de milhares de euros as necessidades de investimento só no parque habitacional camarário que esta prestação de contas veio evidenciar. E que ainda por cima, no último concurso, deixou de fora mais de 400 de pessoas que não têm uma casa digna desse nome. Na higiene pública, não obstante os esforços dos trabalhadores do município, avolumam-se problemas de gestão de resíduos e na fatura da água os encargos com os resíduos aumentou em cerca de 14%.
no planeamento e futuro do Conselho, a gestão PS é uma gestão subserviente ao Governo, às diretrizes do Largo do Rato, como bem se viu no recuo em relação à abolição de portagens, no querer omitir dos impactos negativos no estudo e obra de qualificação e quadriplicação da via férrea que atravessa o Concelho de Vila Franca de Xira, na manutenção da vantagem superior da Brisa na concessão do troço da A1 e a favor de uma recusa em construírem-se mais nós de acesso no autoestrada. Este é o mesmo PS que nem sequer se inibe de se afastar da anterior gestão, apesar de ser a mesma força política. A frase no documento de gestão é elucidativa desse descompromisso em relação a que ele próprio fez no mandato anterior. E passamos a citar: os documentos, na prestação de contas em apreço, dizem respeito, na sua esmagadora maioria, em termos temporais, à ação desenvolvida pelo anterior Executivo Municipal, refletindo o trabalho aí resultado. Como se fosse possível termos um PS antes e um PS depois das eleições. Assim, pelas piores razões, continuamos a não crer em melhores dias com a gestão PS. O autoritarismo não é só sobre a CDU, é também sobre o MAP, que se queixa de um antes e de um depois das eleições. É notório o esforço de querer tornar a gestão da Câmara num sistema presidencial, não se conhecendo nem se ouvindo a opinião dos outros vereadores do próprio PS, apesar da delegação de competências. A nova estrutura da Câmara Municipal não foi tida nem achada com a opinião dos trabalhadores e das próprias chefias da Câmara Municipal. A propaganda, as frases feitas, as promessas acontecem cotidiana e repetidamente, o que dará, por certo, um mau resultado mais cedo do que tarde. Ignoram-se responsabilidades irresponsáveis pelo estado a que chegamos, como sucede, por exemplo, com a omissão de responsabilidades em processos como o do Vila Franca Centro, degradação do Hospital da Flamenga, problemática situação da propriedade e gestão dos bairros camarários construídos pela Promocasa em Vila Franca de Xira e na Póvoa de Sentiria. A CDU tem uma opinião claramente negativa sobre esta prestação. Em primeiro lugar, pela falta de humildade em querer perceber dos problemas centrais que enferma o Concelho de Vila Franca de Xira. Depois, porque não se perspectiva nenhuma evolução para contrariar o estilo de governação do tipo eu quero, eu posso, eu mando. Aliás, atitudes preconceituosas do PS em relação à CDU só empobrecem a democracia e o encontrar de melhores soluções. A CDU não se inibe nem evitará um exame rigoroso ao Estado a que chegamos, como aqui estamos a demonstrar, denunciando os seus responsáveis, como não se demitirá de ser a força política que tem a responsabilidade de ter a política alternativa, com a força necessária para encontrar as soluções que tanta falta fazem ao Concelho de Vila Franca de Xira. Começaríamos por envolver os trabalhadores do município, com as suas opiniões, com as suas experiências, para depois se envolver as populações e a sociedade em geral na construção de respostas participadas e participativas. Se será fácil? Obviamente que não. Mas este é um estilo de trabalho da CDU que é bastante diferente, é mais promissor e de certeza absoluta que tem as respostas atuais para os problemas atuais. Nas acessibilidades, acabar com as portagens e rever o contrato de concessão de transportes para que se efetive a oferta do aumento do transporte público. No acesso à habitação, rever sem mais adiamento o PDM e lançar uma Carta Municipal de Habitação que mobilize recursos públicos para que a habitação seja encarada como um bem e não como um luxo. No ambiente, proteger as zonas ribeirinhas e de zona de proteção e de reserva, dedicando meios reforçados contra as agressões ambientais do ruído, poluição atmosférica, lixo, entre outros. No movimento associativo, construir políticas de novo ciclo, apostando na democratização das condições de acesso à cultura e ao desporto, a par de novos recintos para a produção cultural e desportiva. Na cultura, valorizando as nossas identidades, fazendo do Concelho um território original e onde nos sintamos identificados nos mais espectros da ação cultural e estética, destacando o peso, o papel e a vocação do Museu Municipal, do Museu do Neorrealismo e das nossas comunidades locais. Na ação social, intervir com as IPSS, dando-lhes os meios, reivindicando por respostas pela segurança social que se adiam e colocam estas instituições num patamar de sobrevivência difícil, apesar de se substituírem às funções sociais do Estado,
no urbanismo, por criar mais meios de resposta municipal, para que as pessoas não desesperem por respostas, como não poderemos adiar por mais tempo, respostas para a reconversão, infraestruturação e legalização definitiva das AUGIs. No essencial, o compromisso da CDU é o mesmo de sempre: honrar com os seus compromissos e não abdicar de nenhuma oportunidade de apresentar alternativa, que é isso mesmo que se espera de nós próprios. A CDU, ao abster-se nesta prestação de contas, é porque, se nos assumimos a força responsável no Executivo da Câmara e não detectamos erros contabilísticos, temos a responsabilidade de evidenciar que, em janeiro, quando se deu a integração do saldo de conta-gerência, o que estava e está em causa é o assegurar do orçamento definido para questões correntes, inadiáveis e obrigatórias. Valor Sul, iluminação pública, autos de transferência e contratos interadministrativos, conjuntas, despesas gerais de funcionamento com pessoal, contribuições obrigatórias para a segurança social, despesas com pessoal, remunerações certas e permanentes. Imagine-se se hoje esta prestação de contas fosse chumbada. Teríamos que repor o saldo de conta-gerência com todas as consequências negativas, ainda mais imprevisíveis, que isso acarretaria para o funcionamento da Câmara Municipal e do próprio Conselho. Se, como em momentos anteriores, o enquadramento legal permitisse a desagregação da votação e da discussão entre a prestação de contas e o relatório, a CDU não teria dúvidas em votar contra estes documentos, nomeadamente contra o relatório, porque ele evidencia, como nunca, um enorme falhanço na gestão da Câmara Municipal. É espelho do autoritarismo, a imagem de marca do PS e, acima de tudo, demonstra que o PS não conhece, não sabe como resolver, além de uma gestão que é feita apenas e só no dia-a-dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. A CDU tem alguma coisa a dizer sobre os SEMAS? É só porque a discussão é conjunta dos dois documentos, mas quer passar a palavra à outra pessoa. Está bem. Muito bem. Então, sem autoritarismos, assim farei. Senhor Vereador David Pato Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, vou cumprimentar todos os vereadores da Câmara Municipal, os trabalhadores, colaboradores, funcionários da Câmara Municipal, as pessoas que nos ouvem aqui e lá em casa. Sr. Presidente, eu vou ajudá-lo na medida em que eu posso dizer aquilo que o Sr. Presidente não quis dizer. Foi que o anterior Executivo da Câmara Municipal, do PS e da coligação mais à data, não foi propriamente simpático na desarrumação que lhe deixou na casa. E não foi propriamente simpático na desarrumação que lhe deixou na casa que este prestação de contas, que é um documento predominantemente técnico, o que faz é uma tentativa dessa arrumação. Podemos justificar-nos mais ou menos com a questão da pandemia. É verdade que o impacto, e já lá iremos do ponto de vista numérico, é relevante, mas também é verdade que algumas decisões que foram tomadas no que diz respeito a estes documentos, nomeadamente a incorporação das provisões, é uma resolução de um problema que vinha de trás e que não é responsabilidade de nenhum dos eleitos que aqui está hoje, mas que é responsabilidade de quem terminou o seu mandato. Dito isto, Sr. Presidente, algumas considerações. E porque estas afirmações que acabo de fazer não são vazias, têm números, e hoje aquilo que aqui discutimos são números, estamos a falar de uma gerência anterior que apresenta um saldo positivo no valor de 12,2 milhões de euros, o saldo mais baixo dos últimos 11 anos. Casinha desarrumada, Sr. Presidente. Resultado líquido negativo neste período, que tem 10 meses do período pré-eleitoral de setembro, de 16,4 milhões de euros. Justificação, consequências financeiras da crise pandémica e o reforço das provisões, como já referi. A justificação geral de que esta prestação de contas dá resposta a algumas medidas que elenco. E eu, para memória futura, gostaria que esta discussão fosse uma discussão de um documento que é técnico. Se o transformamos numa discussão de um documento puramente, obviamente que terá leituras políticas, mas puramente político, damos abertura a que a discussão seja puramente e exclusivamente política. E, portanto, principais medidas: remoção e substituição das coberturas de fibrocimento, remodelação da Escola Básica Álvaro Guerra, novas instalações da USF de Via Longa, requalificação energética dos bairros PER, reimplantação do Pelourinho da Lhandra, reabilitação da Rua da Juventude,
em Alverca, passagem superior pedonal da Malva Rosa, qualificação paisagística das rotundas da Bolonha e dos Caniços, requalificação da Rua dos Combatentes da Grande Guerra em Via Longa, criação de um novo acesso em escada na Quinta de Santa Amaro em Vila Franca, construção de novas bolsas de estacionamento na Póvoa de Santiria e na Vala do Carregado. O que eu diria, Sr. Presidente, é que esta escolha de medidas, que, como disse, são 10 meses de uma gestão anterior, refletem uma falta de visão estratégica. Estamos apenas a falar de medidas de cosmética, muitas delas importantes, que resolvem apenas os problemas imediatos e que as populações ficam aparentemente satisfeitas no curto prazo. Muitas vezes, a Câmara Municipal acaba por gastar mais recursos nestas pequenas obras, em vez de olhar para as várias freguesias do ponto de vista estratégico e assim decidir. Outras questões da mensagem inicial que valem a pena referir. Lançamento da plataforma eletrónica No Paper para a desmaterialização dos processos de urbanismo. Perguntamos se já há alguma avaliação da implementação desta plataforma e qual é que tem sido a receptividade e satisfação dos municípios. Relativamente aos recursos humanos, a evolução do número de trabalhadores, já fiz esta análise na questão da discussão do orçamento e para que não haja dúvidas desde o início, a nova geração votará a favor nos pontos tanto da Câmara Municipal como dos SEMAS, o que não nos inibe de termos uma visão crítica sobre o assunto. Como eu dizia, relativamente aos recursos humanos, em 2020 o quadro tinha 1.507 trabalhadores, em 2019 tinha 922, em 2021 1.635, bem sabendo que uma parte corresponde à transferência de competências, mas ainda assim, Sr. Presidente, a casa vinha desarrumada. Outros dados relevantes, que o maior grupo etário dentro dos trabalhadores é entre os 55 e os 59 anos, o que nos leva a perguntar como é que estamos, do ponto de vista de plano de regeneração do quadro de pessoal, quando estes trabalhadores chegarem à idade da reforma. No desporto, no Conselho Inclusivo, na página 44, despesas em desporto e bem-estar, 2,5 milhões de euros. Eu podia fazer um conjunto de análises relativamente à política desportiva em 2021. Bem sei que muitas justificações já foram dadas, mas apenas dizer que carece o município, ou careceu, acreditamos nós que o futuro será mais risonho, de uma visão estratégica que não resolva apenas questões avulsas, onde não há uma estratégia integrada que relacione o desporto escolar numa ótica de continuidade para modalidades federadas no Conselho, onde se atrai a modalidades de alto rendimento e grandes eventos de competição desportiva, ou quando esses eventos realmente acontecem, e bem, como a Corrida das Lesírias ou as competições para triatlo, não existe uma ação coordenada de fomento da prática destas modalidades e da angariação de novos atletas para as mesmas. No que refere a despesas com turismo e tradições, fui acusado, de forma até relativamente agressiva, por um vereador desta casa, no anterior mandato, de que teria dito que o seu mandato seria um mandato de show cooking. Pois bem, estas contas que aqui apresentam, mais razão não me poderiam dar. O turismo, no anterior mandato, limitou-se a eventos de justificação do investimento no vinho em Costas de Xira, encaixadas a martelo, permita uma expressão, que não corresponde à realidade daquilo que necessitamos. Uma visão integrada que inclua as quintas municipais de promoção de cultura e turismo, à séria, num concelho. À séria. No Conselho Empreendedor, em 2021, foram gastos 66 mil euros na economia local. A ação das atividades económicas, e veja-se, era um duplo ouro da vereadora Helena de Jesus, para além da gestão corrente de licenças de atendimento e loja do município, reduziu-se ao concurso de montras de Natal. Foi assim que se estimulou a economia local em 2021. Deixem-me dizer-vos que fico desagradavelmente surpreendido, e por proximidade maior ou menor, que nós nem sequer o aniversário das empresas do Conselho as ajudemos a celebrar. Termino com a questão, na parte política, do âmbito da governança, que houve uma despesa de 46,9 milhões de euros. E um dado que não vem no relatório, mas que é cada vez mais importante analisar, são os gastos do município e a sua aplicação em marketing digital. Gostaríamos de ter acesso a esta informação, porque apenas aparecem dados de material publicitário e de comunicação impressos. Agora, e porque o Sr. Vereador Arlindo Dias está a olhar para mim com um ar preocupado, vamos a números e à questão mais técnica do relatório. Pegando nas palavras do próprio Presidente de Câmara, na sua mensagem, que assinala-se uma diminuição das receitas significativas no valor de 1 milhão de euros e um incremento da despesa no montante de 1,7, respeitando às aquisições de bens e serviços
e apoios às famílias e entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Nesta lógica, denotar uma redução da derrama de 22% e, como já disse, um resultado líquido negativo de mais de 16 milhões de euros. Despesas com pessoal, em 2021, de 3,6 milhões de euros, um aumento de 10% face ao ano anterior. Gastos diretos da Covid-19, em 2021, aquisição de bens e serviços de 325 mil euros, que inclui o centro de vacinação, com 121 mil euros, e os apoios financeiros extraordinários às instituições do Conselho, de 1,4 milhões de euros, com uma diminuição da receita de 1,076 milhões de euros neste período. Na execução orçamental, uma receita corrente que representa 77% da receita total, cresceu perto de 4 milhões de euros, sendo que 2,4 milhões respeitam à descentralização de competências na área educativa. Impostos diretos, a salientar a derrama, como já referi. Nas transferências correntes, em 2021, inclui cerca de 12 milhões de euros de descentralização de competências na educação, sendo o crescimento face a 2020 de 2,4 milhões de euros. A venda de bens e serviços cresceu, face a 2020, cerca de 660 mil euros e inclui cerca de 3,7 milhões de euros de venda de resíduos sólidos. Aqui não vemos nenhum impacto da questão pandémica. Na receita de capital, em 2021 não houve utilização de empréstimos bancários, pelo que a receita de capital foi efetiva, cerca de 7,2 milhões de euros, dos quais 5,7 respeitam à execução de projetos cofinanciados no âmbito do Portugal 2020. Transferências de capital. Reforço do investimento elegível no âmbito do FEDER, levando a um recebimento extra de 2,7 milhões de euros. E, finalmente, na despesa corrente, despesas com pessoal, que representam 65% do total e 84% do corrente. Cresceu cerca de 10%, como já referi, com a aquisição de serviços que cresceu 3,8 para 3,8 milhões de euros. Antes de passar à questão económica ou financeira, ou melhor, antes de passar aqui uma questão de detalhe que nos importa referir, gostava de olhar em conjunto convosco para a página 180, onde falamos dos indicadores. E eu, de feito de fabrico, acredito que estes indicadores são a maior ferramenta que temos para avaliar a saúde económica ou financeira, seja de uma empresa, seja de uma instituição pública, neste caso uma Câmara Municipal, e, portanto, é importante que olhemos em conjunto para estes indicadores. No rácio da liquidez, um aumento da liquidez do ativo corrente face ao passivo corrente, mas na generalidade de todos os outros indicadores, uma redução da capacidade do município. Uma redução de 2,21 para 2,03 na liquidez imediata, uma redução, um melhoramento na rentabilidade do património líquido, uma piora na rentabilidade operacional do ativo de menos 1,91 para menos 3,52, mas pior do que isso, uma redução gritante no resultado operacional por habitante de menos 65 euros para menos 118 euros. Ainda na questão da autonomia financeira, uma redução de 0,89 para 0,88, na solvabilidade de 8,40 para 7,06. No grau de cobertura do ativo não corrente, de 0,98 para 0,96. E no endividamento, um ligeiro aumento de 0,11 para 0,12. Senhor Presidente, bem sei que não o pode dizer, mas eu digo que a casa estava um bocadinho desarrumada. Termino com... E quando eu digo a casa um bocadinho desarrumada, não tem nada a ver com o do ponto de vista técnico, para que fique claro, não temos nada a levantar aqui do ponto de vista dos documentos contabilísticos. Termino com a questão das provisões. As provisões atingiram em 2021 os 25 milhões de euros para a Câmara Municipal. Sabendo que a Câmara Municipal tem 15 milhões de euros em bancos e que a margem de endividamento se fixou nos 24,7 milhões de euros no final de 2021, sem considerar o montante de empréstimos já contratualizados e não incluídos na dívida, não podemos deixar de demonstrar mais uma vez a nossa preocupação no que se refere ao equilíbrio de contas no futuro. Termino com a questão das previsões, para fazer uma questão de detalhe. Quando olhamos para o mapa, e mais uma vez aqui dar os parabéns ao Executivo da Câmara Municipal e a todos aqueles que fizeram um esforço no passado, desconhecimento meu, que pode ter sido também um esforço das bancadas da oposição, relativamente ao detalhe dos processos judiciais em curso. Porque quando olhamos para os documentos contabilísticos anteriores, desde 2015 até 2021, nunca tínhamos tido acesso a este detalhe. Mas olhando para este anexo 5, que começa na página 266, fazer-lhe uma pergunta muito específica, Sr. Presidente. Porquê é que processos judiciais em curso, com risco igual, têm valores de previsão diferentes? Porquê é que um
processo judicial em curso com risco alto da Beira Negócios é, e bem, provisionado a 100%, e um processo judicial em curso da Inlis de 115 mil euros com risco alto é provisionado 87%. Porquê é que um processo judicial em curso da Condoril de 1,1 milhões de euros de risco médio é provisionado a 30% e todos, ou quase todos, os outros são provisionados a 50%? Parece-nos que a regra deveria ser igual para todos os processos judiciais em curso, sob pena de depois termos problemas mais para a frente, como estamos ou podemos vir a ter agora. Eu farei a intervenção do SESMA já de seguida, para efeitos de eficiência do tempo. No que refere às prestações de contas dos SESMAs para 2021. A primeira questão é, e aqui uma questão super de detalhe, porque é que as horas extraordinárias cresceram 16% face a 2020? Primeira questão. Depois, na gestão comercial, e é um ponto relevante, tarifas especiais até ao final do ano de 2021 foram 453 os clientes que usufruíram destas tarifas, repartida por tarifa social, tarifa familiar, registrando-se um aumento de 21,4% em relação a 2020. Aquisição de água à EPAL em 2021, 10 milhões de metros cúbicos, se não me engano. Água consumida, 8 milhões. E os consumidores domésticos representam 67%, a indústria e serviços, 19% e a autarquia, 11%. Uma nota importante aqui é que, na análise que fizemos dos documentos contabilísticos, que as perdas de água equivalem a 24% das compras. É algo que, no futuro, e tendo em conta que temos responsabilidades no SEMAS, tentaremos, em conjunto, corrigir. Na frota automóvel, os SEMAs dispõem de uma frota automóvel constituída por 63 viaturas. Até ao final do ano de 2021, efetuaram a aquisição de 2 viaturas ligeiras de passageiros e um novo desobstrutor de coletores, que custou cerca de 400 mil euros. No plano plurianual de investimentos, a rúbrica objetivo em que a dotação corrigida foi especialmente corrigida, de inicial de 145 mil euros para 1,3 milhões de euros, foi a Administração Geral, com mais 550 mil euros para a aquisição de viaturas, 350 mil euros para a remodelação de instalações e 105 mil euros para software. Relativamente aos montantes de execução, não podemos falar de calendário eleitoral, uma vez que em 2020, 2,4 milhões de euros, os investimentos foram superiores a 2021. Na análise orçamental, no período de análise, as receitas cobradas pelos SEMAs totalizaram mais de 20 milhões de euros. A taxa de execução da receita no final do ano de 2021 foi de 105%, tendo-se registrado um aumento de 769 mil euros em relação ao período homólogo de 2020. Quando está bem, está bem. Quando está mal, está mal. E a verdade é que, neste caso e nos SEMAs, congratulamos-nos com aquilo que tem sido o caminho, desde outubro até agora, de recuperação da capacidade orçamental desta empresa municipal. Na questão, e termino já, Sr. Presidente, com 2 notas e uma questão. Durante o ano de 2021, os gastos totais suportados pelos SEMAs de Vila Franca de Xira corresponderam a 19,9 milhões de euros, representando uma redução de 3,55% em relação ao igual período de 2020, reflexo do decréscimo nos outros gastos, em 511 mil euros. Precisávamos ter aqui a explicação dos valores que estão nesta subrúbrica e que deveria estar junto aos comentários da mesma. E depois, uma nota importante para que fique para referência futura, que as imparidades de clientes em 2021 cresceram 300 mil euros, revertendo apenas 30 mil euros face ao período anterior. Termino com uma nota, relativamente à página 94, que o património líquido que decorre da diferença entre o ativo e o passivo apresenta um valor de 62 milhões de euros, tendo registrado uma variação positiva no valor de 5,9, comparativamente a igual período do ano anterior, para o qual contribuiu o resultado líquido positivo apurado no ano 2021 no valor de 1,08. Nossa questão aqui é como é que chegam ao valor de 5,9 de variação positiva de 2020 para 2021. Posso ser eu que tenho aqui alguma questão de análise. Termino, Sr. Presidente, depois de toda e desta extensa discussão, voltando ao início, dizendo que somos solidários com o passado, mas também com as responsabilidades que dele advêm. E sabemos que a casa que encontrou não era a casa que esperava encontrar.
Bem sabemos que um documento desta natureza, uma prestação de contas, é um documento predominantemente técnico, que reflete o passado e que nos dá as bases para o futuro. Nessa lógica, votaremos a favor, porque parece-nos que as decisões, nomeadamente ao nível da incorporação das provisões, refletem uma boa prática do ponto de vista contabilístico e do ponto de vista de gestão autárquica. No entanto, Sr. Presidente, nem tudo é Covid, nem tudo é pandemia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador David Pato Ferreira. Sr. Vereador Barreira Soares, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Sr. Presidente, gostava de cumprimentar todos os seus vereadores, todos os funcionários, jornalistas e munícipes que nos acompanham no local e online. Quanto a estes dois pontos, nós não fizemos parte da elaboração do mesmo, fomos eleitos em outubro, pelo que vamos abster-nos de ambos. De qualquer forma, permita-me que lhe dê um pequeno puxão de orelhas, pois uma semana para analisar estes documentos não me parece bem. Acho muito pouco e acho que das duas uma, ou fazemos, ou os documentos vêm para a nossa análise, ou então é preferível, se não é para fazer bem, que não o façamos e que não os analisemos. Tenho também aqui uma questão que lhe gostava de colocar. E lá está, foi dita aqui muita coisa e uma das coisas certas que foi ditas foi que o Covid não pode ser desculpa para tudo. Eu gostava de perceber como é que de 2020 para 2021 se passa de 9 milhões para 16 milhões de euros de resultado líquido negativo. Gostava também de entender o que é que vai fazer para que possa recuperar deste resultado líquido, se tem alguma solução, ou se vamos continuar a arranjar desculpas, porque a seguir ao Covid, de certeza absoluta que vão vir novas desculpas, para nós podermos arranjar e para nos desculpar para que a dívida consiga aumentar. De forma que colocaria isto, então, para que o Sr. Presidente me conseguisse responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Barreira Soares. Sr. Vereador Nuno Libório, faz favor. Sim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De propósito, fizemos uma separação da discussão, porque achamos que quer os exercícios, quer a análise política que fizemos sobre ambos os documentos exige exatamente esta separação espaciotemporal do ponto de vista da argumentação e do exame rigoroso que fizemos. Mas não sem antes, porque deveria ter sido isso que deveria ter dito de início, fazer aqui um registro pela qualidade dos documentos. Goste-se ou não se goste do apuramento dos resultados de natureza política, há um evoluir muito significativo por parte da comunicação introduzida nestes documentos. Ou seja, para os eleitos da Câmara Municipal, a estrutura técnica da Câmara tem vindo a apostar na simplificação no acesso à compreensão de documentos desta natureza. E, portanto, é muito justo que se faça este registro junto dos nossos trabalhadores, das diferentes e mais diversificadas equipas, incluindo chefias e estruturas de direção, porque, efetivamente, estes documentos são documentos densos, são documentos que exigem uma análise prévia bastante aprofundada, mas os nossos trabalhadores, os municípios, quer do universo da Câmara Municipal, quer do universo dos serviços municipalizados, participaram de uma forma construtiva na simplificação e no acesso aos respectivos conteúdos. Indo ao exercício de gestão dos serviços municipalizados, em contraponto com o que verificámos para o exercício das contas da Câmara Municipal, registamos que há aqui, numa ótica de verificação entre os gastos e os rendimentos, um efetivo resultado líquido. Um resultado líquido até bastante expressivo de cerca de 1 milhão de euros. E, sobre essa matéria, como sempre dissemos, terminamos dizendo o seguinte: fica clara que a opção de gestão pública dos recursos de água e de saneamento é uma aposta do presente, mas fundamentalmente uma aposta para o futuro, como também fica claro que existe margem orçamental para a Câmara Municipal com outras opções e, designadamente, com outras orientações sobre os serviços municipalizados, poder investir em áreas que, na nossa opinião, são ainda deficitárias, como sejam
por exemplo, as áreas das condições de trabalho dos trabalhadores do serviço municipalizado, as áreas de investimento no controlo de perdas de água e, acima de tudo, no reforço da capacidade de telemetria e de telegestão, incluindo a substituição dos contadores, por forma que, de uma forma tão rápida e eletrónica quanto possível, possamos perceber em tempo real quais são os gastos efetivos que estamos a ter com a água e os consumos sustentáveis que deveremos redirecionar a bem de um bem tão escasso e tão relevante como é o da água. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Nuno Libório. Obrigado também a todos os vereadores que intervieram nestes dois pontos. Eu começo por realçar os comentários elogiosos que todos fizeram à evolução em termos da apresentação e da clareza dos documentos que vos foram presentes. E foi, aliás, uma das minhas primeiras referências na intervenção inicial. De facto, para nós é importante ir melhorando sempre a forma como estes documentos, que são sempre muito técnicos, podem ser apresentados, uma vez que os autarcas que os leem não têm todos a mesma facilidade de análise deste tipo de documentos e de números, uma vez que têm informações muito distintas. Mesmo aqui na reunião de Câmara, todos nós temos formações diferentes e a nossa relação com estes documentos não é à partida igual, e não posso nunca deixar de pensar também nos autarcas que, em última análise, vão aprovar estes documentos na Assembleia Municipal, em que a diversidade ainda é maior, e trago das minhas funções anteriores esta preocupação, e os serviços têm correspondido e bem a esse desígnio, por assim dizer. Creio que ficamos todos a ganhar, porque a discussão também se pode fazer logo a um outro nível. Dar conta que a entrega destes documentos tem prazos, e esses prazos foram absolutamente cumpridos, e, portanto, o que é inevitável pedir aos autarcas e aos vereadores, estejam eles a exercer funções ou na oposição, é que nestes momentos têm mesmo que trabalhar um bocadinho mais. Também é para isso que têm uma assessoria para se dedicar a esta e a outras matérias. Alguns comentários. Os autarcas transportam, no fundo, estafetas entre os autarcas que estiveram a exercer funções antes, e haveremos de entregar uma determinada estafeta com o resultado do nosso trabalho a quem vier a seguir. Faz parte da natureza das instituições, nomeadamente das instituições democráticas, e por isso cada conjunto de eleitos depara-se com conjunturas diversas, com oportunidades diferentes e com desafios muito distintos. Isso é inevitável. A resposta às necessidades das pessoas em cada momento tem tempos, tem orgânicas e tem intensidades distintas, às quais é preciso dar resposta. Não nos esqueçamos que a função primordial dos autarcas é mesmo estar ao lado das pessoas e das suas necessidades, que são diferentes de ano para ano, de mês para mês, às vezes de dia para dia. Foi assim, é assim e continuará a ser assim depois de nós sairmos das nossas funções autárquicas. Mas, efetivamente, no que toca a 2021, é impensável ignorar, e nenhum de vocês na vossa intervenção ignorou, a pandemia que todos nos afetou e que ainda afeta. E isso teve efeitos claríssimos na vida das famílias todas e, naturalmente, não podia deixar de ter no orçamento municipal. Nós podemos programar e planear, mas nunca podemos ignorar que a realidade por vezes muda sem que nada a fizesse prever, como foi o caso, com consequências muito para além do que se poderia esperar. Podíamos falar da pandemia, é verdade, e não podemos esquecê-la, mas situações tão distantes como a guerra na Ucrânia, por exemplo, estão a ter efeitos que nós aqui, este Executivo, tem que lidar com eles, quer queira, quer não queira, e quer goste ou não goste. Este Executivo, o país e as pessoas lá em casa. Há maiores gastos de energia,
inevitável e eles vão ter que ser suportados para que a máquina continue a funcionar, maiores custos com matérias-primas, e isso afeta toda a cadeia produtiva e de abastecimento de todos os bens com que o município se depara, e também a falta e escassez de bens que, por razões de mercado ou por razões de produção na zona da Ucrânia ou com transporte através dessas áreas, há de ter um efeito cada vez maior na nossa economia, e nós já estamos a sentir isso, seja no fornecimento de bens, de refeições, por aí fora, seja também no lançamento e nos custos das empreitadas e de outros serviços que estão também a aumentar no país inteiro e no resto da Europa à conta desta guerra. Assim, o fundamental, no fundo, em termos de análise dos documentos que hoje foram presentes, é analisar a ação que o município teve, deparado que foi com uma realidade completamente diferente. Eu diria, mas aí depende sempre da visão que cada um quiser ter sobre esta matéria, e respeito as interpretações políticas que cada bancada foi fazendo. Do lado do Partido Socialista não poderíamos deixar de dizer, aliás, na nossa opinião, de forma objetiva e com justiça, que a gestão em 2021 foi particularmente solidária, foi corajosa, foi ambiciosa no investimento e pujante na despesa corrente, parte da qual vamos ter que potenciar no futuro, e acredito que conseguiremos transformar desafios em oportunidades, como agora na gestão mais moderna se diz. De qualquer das formas, no fundo, todos os senhores vereadores, todas as forças políticas, acabaram por reconhecer o óbvio, e que, por acaso, interessantemente, coincidiu exatamente com o que eu disse. Os resultados traduzem o arrefecimento económico decorrente dos efeitos da pandemia, o acréscimo de custos decorrentes da pandemia, a redução de receitas também resultantes dela. Os documentos traduzem cautela com as provisões, e diria, em resposta à questão do Sr. Vereador David Pato Ferreira, a diferença, ou uma das razões para essa diferença pode ter a ver com as fases diferentes em que os processos estão, e, portanto, isso pode ditar no tempo uma provisão distinta, e, portanto, é uma questão, digamos, técnica. Diria que, sob o ponto de vista político, o que realçava era para além da inclusão de alguma informação suplementar no relatório, a cautela suplementar que tivemos relativamente às provisões, e isso, enfim, continuaremos a ter. Portanto, os documentos traduzem essa cautela com as provisões, a continuidade do esforço de investimento, e esse esforço de investimento dá sempre frutos em momentos de fins de quadros comunitários de apoio, e por isso é que Vila Franca continua a poder receber um conjunto de fundos europeus em overbooking, que de outra forma, sem investimento, não conseguiríamos. Aliás, só os recebemos porque investimos, e só os recebemos porque outras câmaras municipais não conseguem investir. Portanto, nessa perspectiva, é também uma oportunidade com a qual temos que viver. O que é que diria para terminar? Preocupações. Estamos cheios de preocupações. Todos os dias, a todas as horas, a nossa função é muito pautada por ter preocupações. Se as não tivéssemos, é que eu estaria preocupado. Porque gerir um dos maiores municípios do país, gerir um dos maiores concelhos do país, com uma heterogeneidade imensa, é um desafio gigantesco. Mas também é para ter preocupações que nos apresentamos a eleições todos. Aí não é só os do Partido Socialista. Não tenho qualquer dúvida que qualquer um dos senhores e senhoras vereadoras, quando se candidataram, na perspectiva de vencer as eleições, sabiam que iam ter imensas preocupações. Faz parte de ser autarca, estamos preparados para isso, e por isso estamos aqui para os bons momentos, para os momentos difíceis e até para os maus momentos. Teremos que saber sempre lidar com tudo.
Haverá algumas decisões a tomar, certamente que contrariarão o que está previsto nas nossas planificações, caso a situação económica continue a piorar, como eu espero que não piore, mas tenho dado conta, sempre no início das reuniões de Câmara, já há várias reuniões de Câmara, de uma preocupação crescente com a situação económica do nosso país, que há de, se assim continuar, obrigar algumas decisões que traremos aqui, as que tivermos que trazer, as que não tivermos tomaremos sozinhos, é da natureza própria da nossa função de autarca, da nossa missão de autarca, é assim mesmo. De qualquer das formas, ficam para a posteridade e para a discussão na Assembleia Municipal também as vossas interpretações. Nos factos objetivos, sendo estes, estamos de acordo, nos restantes é natural que cada um de vocês tenha uma ideia diferente. Quanto a uma última questão colocada pelo Sr. Vereador Barreira Soares, também a explicação dei-a no início da minha intervenção. O resultado pauta-se fundamentalmente por 3 fatores que em gestão são o que são: redução de receita, aumento de despesa e, no nosso caso, o aumento também das provisões por cautela particular, que é uma cautela que temos e uma preocupação também complementar que temos com esta matéria, cautelando o que possam ser acontecimentos inesperados durante o decorrer deste ano ou nos anos seguintes e que estamos a tentar acautelar com cuidado, com o máximo cuidado que conseguimos. Sr. Vereador Nuno Libório, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, se o sorriso do Partido Socialista na apreciação que fez desta prestação de contas fosse contagiado a partir deste resultado de prestação de contas, provavelmente uma de duas: ou o documento não espelha a realidade, ou o discurso do Partido Socialista está cada vez mais distante da realidade. Notou-se por parte do Presidente da Câmara e do PS uma tentativa clara de querer começar um ciclo como se não existisse PS antes das eleições autárquicas de 2021. E vou dizer isto com muita infelicidade, porque é efetivamente a primeira vez que num documento de prestação de contas encontramos uma expressão tão infeliz como esta. Aliás, já dita na intervenção inicial. Atendendo à eleição dos órgãos das autarquias locais e à subsequente instalação dos órgãos municipais do dia 18 de outubro, os documentos de prestação de contas em apreço dizem respeito, na sua esmagadora maioria e em termos temporais, à ação desenvolvida pelo Executivo Municipal anterior, refletindo o trabalho aí realizado. É caso para perguntar se o Partido Socialista, que hoje preside a Câmara Municipal, não se revê ou se tem vergonha das contas que apresenta pelo próprio Partido Socialista. Porque, efetivamente, esta expressão encerra um conjunto de dúvidas e de motivos que nos levam a acreditar que, efetivamente, o Partido Socialista encontrou, não foi só o facto de ter a casa mal arrumada, encontrou um exercício de gestão não consolidado e a verdade dos factos veio a demonstrar da necessidade de encontrarmos financiamento através da utilização à última da hora da capacidade de endividamento. Como também ficou muito claro que se não tivesse existido a integração do saldo de conta-gerência, como determina legalmente, neste momento, as contas oficiais públicas, do montante que transitou do exercício anterior, hoje estaríamos numa situação de difícil gestão até operacional da Câmara Municipal. Despesas inadiáveis, como o pagamento à Valor Sul, despesas inadiáveis, como o cumprimento dos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia, despesas inadiáveis, como o pagamento à LTE, despesas inadiáveis, como encargos permanentes com a própria Segurança Social, despesas inadiáveis que, quando iniciámos este mandato autárquico, ou melhor, este ano civil económico, este mandato autárquico não soube
criar as condições necessárias para, do ponto de vista orçamental, despesas essenciais terem orçamento definido quando a prestação das contas. Por outro lado, é bom que se contextualize esta situação. É que se durante muito tempo a Covid foi a responsável por vários problemas, é bom que aqui também se faça a demonstração que aquele valor dos 3 milhões de euros de que falou o PS, que era um investimento líquido relativamente às medidas, fica reduzido a cerca de metade do valor que estas contas evidenciam. E agora já vem a questão da Ucrânia e a situação internacional, como se estivéssemos a fazer um exercício de gestão orçamental à data de hoje. Nós estamos a fazer um exercício de gestão orçamental à data do encerramento das contas, pelo que não se entende nem se justifica a alusão à situação internacional. Como também o Partido Socialista não sabe como resolver os principais problemas. Não sabe porque, efetivamente, a imprevisibilidade sobre as contas do município poderá ainda ter consequências maiores que aquelas que todos nós conhecemos. É que, de facto, a página 266, que é uma página que elucida a situação de gestão da própria Câmara Municipal, entre outros aspectos, clarifica que há necessidade pelo menos de provisionar cerca de 24 milhões de euros em processos judiciais e que a norma, neste momento, só obriga a cerca de 11,1 milhões de euros. Portanto, estes são fatores destabilizadores, aliás, extremamente preocupantes, como também não esclarece o Partido Socialista porque é que houve um aumento em cerca de 18,7% com gastos no fornecimento e de serviços. Nós sabemos, porque houve um descontrole total no final do mandato anterior. Quis fazer aquilo que não se poderia fazer, na ânsia de ganhar eleições. Sugiro-lhe, Sr. Vereador, que releia o relatório, porque as informações estão todas lá. Aguardamos... Desejam fazer mais alguma intervenção? Sr. Vereador Barreira Soares. Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas preocupações e Covid e desculpas, os municípios querem soluções. Falou com o Sr. Vereador Barreira Soares, não. Eu perguntei-lhe, eu pedi-lhe soluções e não as estou a ver. Estou a encontrar desculpas, preocupações. Precisamos de soluções, Sr. Presidente. Que soluções é que tem para que esta situação não se vá, porque já nos está a preparar, que a seguir à guerra vem aí outra tragédia. Vão aumentar os preços e afins, é uma tragédia, vem outra tragédia. E vamos ter aqui mais umas desculpas para termos para o ano, quando estivermos a analisar estes valores, termos mais 6 ou 8 ou 10 milhões. Não queremos desculpas, Presidente. Se estamos a identificar problemas, temos que procurar imediatamente soluções, para que no fim do ano não se venha aqui tratar de arranjar desculpas. Portanto, eu perguntei-lhe ao Sr. Presidente se me conseguia responder soluções, que soluções é que temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Barreira Soares. Estamos a discutir o relatório de contas relativo a 2021 e não propriamente a falar do futuro, mas de qualquer das maneiras, as soluções estão sempre sob o ponto de vista do rumo a seguir neste processo, na nossa sociedade, local, nacional e até europeia, sempre a caminhar no sentido da requalificação dos serviços e do espaço público, na transformação da vida das nossas cidades, a adaptação do território às alterações climáticas, ajudar as pessoas e as empresas a fazer a transição digital, a aposta na qualificação das pessoas e das organizações no nosso território, a captação de investimento e a criação de emprego, que é outro aspecto fundamental para o nosso concelho, a dinamização do nosso concelho e a sua recolocação no conjunto da área metropolitana de Lisboa, que aliás passa também por uma revisão do quadro administrativo em que se gerem os territórios, seja ele num quadro concelhio, seja ele mesmo num quadro metropolitano. É, aliás, uma discussão que está em curso, e bem, na área metropolitana de Lisboa, depois, com outros acertos importantes, como o que nós, Loures e Mafra, estamos a fazer neste momento também, para a recolocação em termos das NUTs 2,
que permitirá que possamos vir a ter acesso a fundos europeus numa percentagem maior no investimento que fazemos. No caso da Câmara de Vila Franca, muito justificado, porque o nível de investimento que temos é muito grande relativamente a outros, quer também no valor total dos fundos europeus que ficam à disposição, quer da Câmara, quer sobretudo dos empresários e das empresas, que é fundamental que consigam investir no Concelho de Vila Franca de Xira e na área metropolitana de Lisboa e não tomem a opção de sair da área metropolitana de Lisboa pelos apoios europeus serem maiores noutras NUTs 2. São alguns dos caminhos fundamentais sobre os quais estamos a trabalhar, sobre os quais já estavam a trabalhar os autarcas nos mandatos anteriores e atrevo mesmo a dizer que serão estes alguns, se não todos, dos grandes desafios em que trabalharão certamente os autarcas nos próximos mandatos. Estaremos em condições de proceder à votação? Senhor Presidente, nós, se nos permite, gostaríamos de propor que faça aqui um erro. Achamos nós que já estamos no relatório dos SEMAS, que pudéssemos continuar a votar o ponto da Câmara, continuar a discussão dos pontos e deixar este para votarmos mais à frente. Eu digo o que é, na página 94, onde diz o património líquido que decorre da diferença entre o ativo e o passivo, apresenta um valor de 62,100 milhões de euros, tendo registrado uma variação positiva no montante de 5,7 milhões de euros. E no quadro, a variação é de 885 mil euros, não de 5,7 milhões. Portanto, tendo em conta que é uma diferença relevante, até termos aqui a alteração disto. Não sei, Sr. Vereador, se já pode esclarecer. Sr. Vereador João Pedro Baião. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, já está confirmado com os serviços. É um lapso de escrita e o valor que o quadro apresenta é o correto e não o que o texto diz. Portanto, assume aí o lapso, pedindo então, mas nesse caso, onde se lê na página, página e onde se lê X, deve-se ler Y, exatamente. Convém ficar em ata. Portanto, exatamente. Na página 94, no último parágrafo, na segunda linha, onde se lê, tendo registado uma variação positiva no montante de 5.709.810,97, deverá ler-se 885, 115,76, conforme escrito na página, conforme no quadro da página 93. Obrigado. Muito bem. Tomaram nota, senhores vereadores? Portanto, página 94 tem este acerto para fazer corresponder o texto ao quadro. Podemos então passar à votação? Ponto 1, documentos de prestação de contas, relatório de gestão e demonstrações financeiras da Câmara Municipal respeitantes ao exercício 2021. Ponto 1, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com as abstenções da CDU e do Chega. Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Ponto 2, documentos de prestação de contas, relatório de gestão e demonstrações financeiras dos SEMAS respeitantes ao exercício 2021. Ponto 2, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com as abstenções da CDU e do Chega. Faça favor, Sr. Vereador David Pato Ferreira, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nós votámos a favor, e não vou referir, porque já o fizemos durante a intervenção do ponto, porque é que votávamos a favor tanto deste documento como do ponto anterior, mas dizer apenas que votamos a favor, ainda que na certificação legal de contas tenha sido emitida uma opinião com reservas, que carecem do acompanhamento da administração e da gestão dos SEMAS e que esperamos que possa ser resolvido para o próximo exercício. E, portanto, queríamos deixar esta nota de que votámos a favor, apesar da certificação legal das contas do Revisor Oficial de Contas ter tido emitida com reservas. Obrigado. Muito bem. Então, ponto 3, tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança. Eu não sei se já estarão as pessoas todas, se não estiverem, se calhar... sim, não era às 19. Então ainda temos tempo. Ponto 6, Conselho Municipal de Desporto, Regulamento Administrativo, publicitação do início do procedimento regulamentar, participação procedimental e constituição de interessados. Sr. Vereador João Pedro Baião, para a apresentação do ponto. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, trata-se do início do procedimento regulamentar, destinado à aprovação do Regulamento Administrativo do Conselho Municipal de Desporto, ideia esta apresentada no final do ano transato aqui em sede de reunião de Câmara e aprovado por unanimidade, e então será este início, e creio que na próxima reunião poderá ser discutido o regulamento em si. Portanto, era para dar esta nota, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador João Pedro Baião. Passava agora a palavra à Sra. Vereadora Ana Afonso. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si e, em seu nome, os restantes vereadores aqui presentes, a todos aqueles que nos assistem pelas vias digitais. Queria, em primeiro lugar, de realmente também salientar que este Conselho Municipal, como disse o Sr. Vereador João Baião, vai em seguimento com a proposta apresentada pela Nova Geração, aprovada em novembro, com o título de Vila Franca de Xira, Capital do Desporto 2030. Posto isto, gostaríamos de perceber o que é que estará sujeito à participação pública neste processo, isto é, uma vez que ainda não existe nenhum regulamento sobre o que é que se fará recomendações e como é que este procedimento decorrerá após a constituição de interessados. E também salientar que gostaríamos de fazer parte deste processo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora Ana Afonso. Sr. Vereador João Pedro Baião. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Relativamente à questão colocada pela Sra. Vereadora Ana Afonso, dizer que, conforme mencionado aqui no próprio documento, nesta primeira fase do procedimento, portanto, é aberto a constituição de interessados. Posteriormente, o regulamento virá a primeira proposta. Posteriormente, virá a primeira proposta para discussão política em sede de reunião de Câmara, onde poderá fazer também as apreciações e, naturalmente, uma discussão pública conforme os outros regulamentos que já aqui vieram à reunião de Câmara e aí aberto a toda a sociedade civil que o queira fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador João Pedro Baião. Creio que estamos então em condições de passar à votação do ponto 6, Conselho Municipal de Desporto, Regulamento Administrativo, Publicitação do início do procedimento regulamentar, Participação procedimental e Constituição de interessados. Ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o ponto 6 por unanimidade. Ponto 7, Plano Municipal de Transportes Escolares, ano letivo 2022-2023. Senhora Vice-Presidente, se quiser fazer uma apresentação do ponto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os senhores e senhoras vereadores que estão hoje aqui nesta reunião, bem como todos os trabalhadores da Câmara Municipal e todos os municípios que nos acompanham por via da transmissão online. No fundo, este Plano Municipal de Transportes é um documento que já foi submetido à apreciação do Conselho Municipal de Educação. É um documento elaborado de acordo com o enquadramento legal que informa esta questão dos transportes escolares e também sempre com um caráter previsional, uma vez que trabalhamos sempre com dados previsíveis, com base efetivamente naquilo que são os circuitos, os alunos e as necessidades do ano letivo corrente e depois com os necessários ajustes decorrentes das inscrições e da frequência dos alunos nos diferentes estabelecimentos de ensino. Será importante, sempre que este plano venha à aprovação da Câmara Municipal, esta nota de que efetivamente há aqui uma previsibilidade ao nível das rotas e dos circuitos que decorrerá sempre dos números que acontecerão no próximo ano letivo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Sra. Vereadora Anabela Barata Gomes, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento a Vossa Excelência, também os restantes vereadores, as pessoas aqui presentes e quem nos vê em casa. Sr. Presidente, temos aqui algumas questões. Pela breve pesquisa que pude fazer, não encontrei referência a esta questão dos 3 km, se os mesmos eram apurados em linha reta ou não. Eu na legislação não vi. Alguns municípios fazem essa referência, dizendo que não deverá ser em linha reta, outros são omissos, e aqui também não encontrei, e o problema pode ser meu, claro está, mas não encontrei essa referência, portanto era importante para nós conseguir determinar isso, até porque não nos parece que em linha reta que seja o mais justo, mas gostaria de obter essa resposta. Depois, efetivamente, a lei prevê que sejam atribuídos então transportes escolares a 3 km ou mais de 3 km, mas consideramos também que deverá haver aqui um espírito de equidade e de apreciação também caso a caso. Não estou a dizer que se veja o caso de cada menino em particular, mas há situações tangentes. Por exemplo, alguém que viva a 2,5 km ou 2,9 km, para sermos mais radicais aqui na hipótese académica que queremos levantar, continua a ser uma distância exagerada, continua a ser uma distância grande, mas que nos parece também que devia estar aqui acautelada. Portanto, poderia haver aqui uma figura, uma cláusula residual e abrangente de forma a contemplar a possibilidade de, pelo menos, haver essa candidatura e de a mesma poder ser apreciada. Por outro lado, há situações em que efetivamente não se ultrapassam os 3 km, mas estas crianças não estão, por exemplo, servidas por transportes públicos. Parece-me também que aqui podia haver uma atribuição de critérios que visasse sanar essas lacunas e, portanto, haver aqui uma ponderação caso a caso. É claro que isto se verifica bastante nas zonas rurais. Penso que aqui o que queremos é combater desigualdades e, portanto, ficaríamos mais satisfeitos se o Sr. Presidente, enfim, aceitasse contemplar aqui uma figura mais residual e mais abrangente. Mas gostaríamos de ouvir, enfim, o que tem a dizer em relação a estas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora Anabela Barata Gomes. Sr. Vereador David Pato Ferreira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, quando vimos o agendamento deste ponto, achei que não havia aqui nada do ponto de vista ideológico e de conceito que nos separasse, pois não podia estar mais longe da verdade. Nós, na ponderação sobre qual seria o nosso sentido de voto relativamente a este Plano Municipal de Transportes Escolares, ponderámos qual é que deveria ser o nosso posicionamento, iremos aprová-lo, mas aprová-lo condicionado para o futuro a uma questão que para nós é fundamental. A determinada altura, e eu vou parafrasear o que está escrito no ponto, no artigo 3, no artigo 3º, no ponto 1, que se refere que os alunos que têm direito a este suporte, que vai para além daquilo que decorre da lei da Câmara Municipal, os alunos que frequentem o ensino básico ou secundário em estabelecimentos da rede pública dentro da sua área de residência. E depois, no ponto 5 do mesmo artigo, diz que todos os alunos, mais coisa menos coisa, todos os alunos que tenham, ou que os pais tenham o livre-arbítrio de escolher outro sítio onde os alunos devem estudar, que não têm acesso a este suporte. Ou seja, aqui é a visão socialista daquilo que deve ser a educação em Portugal, de que se os pais tiverem o livre-arbítrio de colocar o seu filho numa outra escola que não a da sua área de residência, ou seja, o livre acesso à educação, seja ela, e aqui eu nem sequer estou a falar de educação privada, sempre no setor público, sempre houvesse essa possibilidade que os pais tivessem a escolha de colocar os seus filhos numa escola que não a da sua área de residência e que essa escolha fosse uma escolha
que não decorresse da questão de ausência de programa educativo, mas sim uma livre escolha dos pais e das crianças, a Câmara Municipal acha que não deve subsidiar esse transporte. Nós achamos que devemos promover o livre-arbítrio e que isso aumentará a competitividade na área educacional. Depois, no artigo 5, e aqui uma questão direta para o Sr. Presidente ou para a Sra. Vice-Presidente, porque é que nós, e permitam-me a provocação, criamos alunos de primeira e de segunda no que diz respeito a estes acessos? E o que é que quer dizer com alunos de primeira e de segunda? Pois alunos do ensino secundário dos cursos científico-humanísticos só recebem 50% da coparticipação e os alunos dos cursos profissionais recebem 100%. O que é que estamos a dizer? Que quem vai para o ensino profissional tem, à partida, mais carência do que quem vai para os científico-humanísticos ou o seu oposto? Porquê é que os alunos não são tratados da mesma maneira, sejam de uma linha educacional do científico-humanístico, sejam do ensino profissional? Nós, como disse, para que não nos acusem de sermos força de bloqueio a uma área que nos parece fundamental, votaremos a favor. Mas para o futuro gostaríamos de ter estas discussões clarificadas e não nos coibiremos no futuro ter outro sentido de voto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Obrigado também, Sra. Vereadora. Este Plano Municipal de Transportes Escolares resulta da legislação existente sobre esta matéria, que define um conjunto de apoios suplementares ao ensino profissional. No fundo, um apoio suplementar aos alunos do ensino profissional, a razão pela qual este documento espelha a opção legal existente no nosso país. Relativamente à questão do livre-arbítrio, que eu subscrevo em absoluto, o livre-arbítrio significa também que as pessoas tomem as suas opções em total liberdade, sabendo que algumas das suas decisões têm determinadas consequências. Não vejo, relativamente a essa matéria, nenhum tipo de discriminação, antes, pelo contrário. Recordo que, aliás, foi nos últimos anos que o Ministério da Educação veio a permitir, de facto, uma opção de escolha relativamente aos locais de colocação das crianças, que antes não acontecia, por razões diversas, mas que seguramente não eram por ser contra o livre-arbítrio das pessoas e dos pais e encarregados de educação, muito em particular. Todas as candidaturas, Sra. Vereadora, são devidamente apreciadas, ou seja, pessoas que não se inserem dentro destas regras, que são, como lhe digo, são espelhos da regra legal, podem sempre candidatar-se e elas serão sempre apreciadas. A distância dos 3 km é uma distância por estrada, não é uma distância em voo de pássaro, o que se explicaria muito bem em situações, por exemplo, de meninos que possam viver na Lesíria encostados ao Tejo, estão a menos de 3 km da Escola da Alhandra ou da Póvoa de Santiria, mas a verdade é que por estrada estão muitíssimo mais longe e, portanto, isso é devidamente acautelado e a distância dos 3 km é medida naturalmente pela estrada, que é no fundo o que as pessoas têm que utilizar. Última nota relativamente a uma preocupação que apresentou. Para além disso, há regra específica para as situações de aglomerados dispersos não servidos por transportes. Isso já consta aí, basta ver, por exemplo, o artigo 6º, número 2, que responde a essa preocupação, que é também a nossa. Sr. Vereador David Pato Ferreira, faz a favor. Sr. Presidente, eu julgo não ter percebido a resposta que nos deu relativamente à diferença entre os alunos dos cursos científico-humanísticos, do ensino secundário e os alunos que frequentem... Eu vou ler o que diz. Será atribuído 100% do valor de transporte para os alunos abrangidos pelo artigo acima, que, no ponto D, que frequentem o ensino secundário profissional. E no ponto 2 diz, será atribuído 50% do valor aos alunos que frequentem cursos científico-humanísticos do ensino secundário. Isto não me parece que esta diversidade... Posso ser um erro meu, e aqui o Sr. Presidente
é muito mais conhecedor das questões legais do que eu, que esta diferenciação decorra da lei, parece-me que é uma diferenciação que decorre deste regulamento em particular. E depois fiquei contente, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente diga que há um livre-arbítrio normal e há um livre-arbítrio socialista. Há o livre-arbítrio das pessoas normais. E depois há um livre-arbítrio socialista que significa que as pessoas que não fizerem aquilo que nós achamos que devem fazer, pois temos pena, não recebem subsídio. Se as pessoas não fizerem aquilo que nós achamos que devem fazer, irem para as escolas que nós achamos que devem ir, com o conteúdo educativo que nós achamos que devem ter, pois bem, não recebem o suporte ao transporte escolar. Eu percebo, Sr. Presidente, que o livre-arbítrio só dá jeito quando é para aquilo que nós achamos que faz sentido. De qualquer das maneiras, nós votaremos a favor deste ponto, não deixaremos de no futuro continuar a levantar esta questão, porque para nós, e aqui há uma questão ideológica que nos separa, para nós, o livre-arbítrio e a escolha da escola onde os nossos filhos, os nossos educandos frequentam, é uma escolha que não deve ter nenhuma diferenciação do ponto de vista de suporte àquilo que é pura e simplesmente estar na sua área de residência. Obrigado. Senhora Vereadora Anabela Barata Gomes, faça favor. Sr. Presidente, só mais um esclarecimento. Quem tem o passe intermodal continua a poder aceder a este programa? Faça favor, Senhora Vice-Presidente. Portanto, as regras para o passe circunscrevem-se, portanto, garantem a mesma acessibilidade por parte destes alunos, no fundo, para a sua circulação dentro do Conselho. É isso que está a perguntar? Não. Quem tem o passe também pode aceder, os jovens que têm passe e cujas famílias têm passe, que se deslocam de transportes públicos, também podem aceder a este programa? Também são apoiados, sim. Estaremos em condições de proceder à votação? Muito bem. Plano Municipal de Transportes Escolares, ano letivo 2022-2023, ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o ponto 7 por unanimidade. Iremos agora fazer um intervalo até às 19 horas para procedermos à tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança. Muito boa tarde mais uma vez, terminado que foi este período de intervalo para fazer horas para a tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança. Começo por cumprimentar os senhores conselheiros e senhoras conselheiras que vão hoje tomar posse. Desejo, em nome da Câmara Municipal, que seja um órgão consultivo importante para auxiliar as forças de segurança na tomada de decisões e, naturalmente, também a Câmara Municipal e cada uma das juntas de freguesia do nosso Conselho. É um Conselho Municipal que, como verão, é constituído por entidades e personalidades muito diversas, de norte a sul do nosso Conselho, também para traduzir um conjunto de sensibilidades importantes na reflexão sobre as questões de segurança, que vão naturalmente desde questões mais ligadas à força policial, mas também aos bombeiros, à proteção civil. Há muito trabalho a fazer e certamente contamos, todos os vilafranquenses, todos os cidadãos do Conselho de Vila Franca, contam com a vossa disponibilidade, com a vossa competência e com a vossa vontade. Eu passarei a chamar cada um e cada uma dos senhores conselheiros, que depois pedia que viessem por este lado, assinarão aqui o documento e depois poderão circular aqui pelo lado direito, começando a chamar. Eu e o Sr. Vereador Arlindo Dias já assinamos. Senhora Sandra Maria de Jesus Marcelino, Presidente da Assembleia Municipal. Se quiseres, leio. Se quiser, podes ler ou não ler, é igual. Então vá. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia Municipal.
Chamo agora Mário António Nunes Cantiga, Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandris. Muito obrigado. Cláudio Alexandre Pereira Lotra, Presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralim. Muito obrigado. Mário Dionísio Batista, Presidente da União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. Muito obrigado. Ana Cristina Martins Pereira, Presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santiria e Forte da Casa. João Cruz Semedo Tremoço, Presidente da Junta de Freguesia de Vialonga. Muito obrigado. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira tomará posse na próxima reunião. Maria do Carmo Oliveira Rodrigues, Capitão de Infantaria, representante da Guarda Nacional Republicana, Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira, Comandante do Destacamento. Manuel Lopes Rodrigues, Subintendente, representante da Polícia de Segurança Pública, Divisão Policial de Vila Franca de Xira, Comandante. António Carvalho, Comandante Operacional Municipal da Proteção Civil, Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil. Muito obrigado. Sérgio Ferro, representante do Corpo de Bombeiros de Alhandra, é o seu comandante. Alberto Fernandes, representante do Corpo de Bombeiros da Alverca do Ribatejo, é o seu comandante. Faça favor. Bartolomeu Andrade Castro, representante do Corpo de Bombeiros da Castanheira do Ribatejo, é o seu comandante.
Sandro Lopes, representante do Corpo de Bombeiros da Póvoa de Santiria, é o adjunto de comando. Elviro Passarinho, representante do Corpo de Bombeiros de Vila Franca de Xira, é também o seu comandante. José Manuel Peixeiro, representante da Casa de São Pedro de Alverca, é o presidente da direção. José Manuel Franco da Silva, representante da ASAF, Associação de Solidariedade Social de Apoio à Família, é também o seu presidente da direção. Rui Dionísio, representante do Segada Grupo de Teatro, se não está ainda, tomará posse de seguida. Jorge Manuel Nunes Zacarias, da Sociedade Euterpe Alhandrense, seu presidente da direção. José Luís Moreira Ferreira, representante do Ateneu Artístico Vila Franquense, seu presidente da direção. Paulo Alexandre Barroca, representante do Clube Académico dos Desportos, é seu presidente da direção. Rui Macieira, representante do Alhandra Sporting Clube, também presidente da direção. Nuno Vieira Santos, representante do Agrupamento de Escolas de Via Longa, seu diretor. Caetano Calçada, representante do Colégio O Cocas.
Rui Marroni, representante da CGTP-IN, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional. João Seródio, representante da UGT, União Geral de Trabalhadores. Vítor Manuel Jorge da Silva, representante da AERLIS, Associação Empresarial da Região de Lisboa, é vice-presidente da direção. Fernando Orge, representante do Futebol Clube de Alverca, seu presidente da direção. João Miguel Perdigão, da ACIS, Associação Empresarial dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos, é vice-presidente da direção. Terminada que está esta tomada de posse, mais uma vez em nome da Câmara Municipal agradeço a vossa disponibilidade. Em breve será marcada a primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança e contamos, como é óbvio, com toda a vossa disponibilidade e cooperação neste órgão importante para a Câmara Municipal e para todos os habitantes do nosso Conselho. Muito obrigado a todos e a todas pela vossa disponibilidade. Voltaremos a fazer um intervalo até às 20 horas, à altura em que pode aparecer alguém do público para falar. Até já. Muito obrigado. Voltamos então a esta reunião de Câmara às 20 horas. Pergunto se alguém do público pretende usar da palavra. Não havendo inscrições, passamos à votação da ata e minuta, sendo que no ponto 2 fica o ponto aprovado com a alteração apresentada relativa à página mencionada. Vou passar à votação ata e minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a ata e minuta por unanimidade. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores. Até à próxima reunião de Câmara.